primeiro lugar, saudar todos vocês, os companheiros que dedicaram essa noite para vir aqui discutirmos a agrobiodiversidade em áreas de reforma agrária. Agradecer ao professor Ademir, uma saudação inicial. Agradecer muito ao professor Kageyama por tudo que a gente tem aprendido com ele, pela solidariedade que ele tem manifestado como pessoa, como militante e com seu conhecimento nos movimentos camponeses do Brasil. Também queria dizer que são poucos que conseguem me trazer para dentro do ambiente universitário. Eu priorizo muito e raramente aceito. Já fiz muito isso, mas ultimamente eu tenho priorizado praticamente o ambiente dos camponeses e do movimento popular. Mas o professor Kageyama é impossível negar o pedido dele. Então, ele mais ou menos me capreciou para vir aqui conversar com vocês hoje. Eu queria dizer para vocês que vocês aqui dessa universidade, desse campus universitário, vocês são privilegiados. E ter alguém com a competência científica do professor Kageyama, mas não só isso. As qualidades humanas e com os valores éticos, algo bastante rarefeito em tantos ambientes hoje nesse Brasil. Eu acho que justamente porque a maioria aqui é jovem, vai ser a principal referência para vocês, hoje deveria ser pessoas da minha geração, da geração do professor Kageyama, que não os envergonhassem, como muitos têm envergonhado a geração de vocês hoje nesse país. Então, parabéns para vocês, privilegiados de ter alguém, e eu sinto que também tem uma equipe, né, que partilha esses valores, partilha essa forma de fazer, então estendo a todos eles esse reconhecimento. Também, quando vocês falam nos 20 anos de Eldorado e Carajás, eu sinto uma certa emoção, porque eu recebi a tarefa, imediatamente após o massacre, de ir para lá. Na época o pessoal estava muito... Como é que eu vou explicar para vocês? Destruídos psicologicamente. Foi algo brutal. Algo que a gente não consegue dizer o tamanho que é aquilo. Isso que aquela é a região, na época era a região do garimpo os garimpos aquele, Serra Pelada. Então as pessoas estavam acostumadas com a violência. E pessoas acostumadas com a violência no seu cotidiano não conseguiam explicar o tamanho daquela violência que a polícia militar tinha feito lá. Eu me lembro que um caboclo falou para mim assim: olha, padre, me chamava de padre, né? Olha, padre, eu já vi assim, 5, 6 caixões um lado do outro, mas 17 eu não tinha visto. Foram 17 enterrados juntos, né? Foram 20 ou 21 assassinados, mas 17 foram enterrados juntos. Eu fiquei 10 dias lá, eu só consegui fazer uma antiga teologia católica, né, falava de transformar os aflitos como uma obra de caridade espiritual. Tudo que eu fiz lá foi isso, né? Ajudar o pessoal a se consolar, porque eles estavam assim abaladíssimos com aquela violência. Quando eu saí de lá, eles estavam melhores, mas eu estava destruído, né? Eu estava destruído, quase insuportável o sofrimento que aquelas pessoas viveram. Os filhos, os pais, os irmãos, os parentes. Era raro naquele acampamento, em torno de 1000 famílias, que não tivesse um parente que tivesse sido ou assassinado ou ferido gravemente naquele massacre, né? Isso o latifúndio tem feito sistematicamente no Brasil, ser mantido através da violência. Esse fascismo que o Bolsonaro está expressando publicamente agora, nós no campo vivemos ele há muito tempo. Ele agora está ganhando espaço também, de novo, no meio urbano, né? E ele tem que ser muito combatido, principalmente na disputa de ideias, de mentes, de corações,
porque é a pior forma de convivência humana, é a forma da intolerância. É a forma do desrespeito ao outro e ao pensamento do outro. E principalmente as universidades. Universidade. Aqui deve ser o principal espaço para a gente pensar universalmente, reconhecer todos. A palavra universidade vem de universo. O universo cabe tudo, e cabem todos. Né? Inclusive eles, desde que respeitem o pensamento dos outros. E com essa introdução, eu vou entrar então no tema que me deram, quero ficar bastante no tema. Claro que a gente fica super tentado a ficar falando da conjuntura, mas eu não preciso ter o João Pedro amanhã aqui. Voltem todos e ele vai com certeza falar com muito mais maestria do que eu. Bom, o que foi pedido que eu comentasse com vocês, eu anotei um pouco para não passar muito do tempo. Espero que não passe, né? A agrobiodiversidade em áreas de reforma agrária. Eu acho que a gente primeiro tem que caracterizar. Claro que sempre que a gente caracteriza, a gente faz um corte, uma separação. O mundo real não é bem assim. Mas às vezes didaticamente a gente precisa fazer, né? Entre o preto e o branco tem uma multidão de cores, né? Mas às vezes para ficar bem mais detalhado, a gente tem que buscar as características das duas grandes formas de se fazer agricultura, agropecuária ou agrocivicultura, ou produção de alimentos e de, não só alimentos, mas também de fibras, de fitoterápicos, etc. no país. As duas formas, a agricultura camponesa e o agronegócio. São as duas grandes formas. Entre elas tem várias nuances, mas os dois grandes modelos, os dois grandes sistemas são esses. E cada um deles tem a sua característica própria. Característica social, característica cultural, característica econômica, relações com o mercado, relações entre as pessoas. Né? E isso é importante que fique claro. Isso não está tão claro assim no ambiente universitário. Não está tão claro assim no ambiente científico. A própria sociologia não ajuda a clarear esses conceitos, né? Não ajuda a clarear essas diferenças. Não são só conceituais, são reais. São do mundo real. Então, é importante que a gente tenha presente, e aí entra a reforma agrária. A reforma agrária é um grande processo de recampanização da agricultura brasileira. É um grande processo de recriação do campesinato. É um grande processo de criar condições de reprodução social, de uma forma de viver, e de uma forma de trabalhar, e de uma forma de produzir alimentos, de uma forma de conviver socialmente. E isso a gente chama de agricultura camponesa, que tem muitas vezes na comunidade camponesa o principal referencial dessa forma de vida. E na produção de alimentos em sistemas altamente diversificados, sempre que possível, está sempre sob pressão, né? Está sempre sob pressão. Ainda mais hoje, com o agronegócio, uma enorme expansão como está hoje. A agricultura camponesa está sempre sob pressão, mas mesmo assim ela é mega diversa. Ou, se a gente ser um pouquinho mais preciso, mega biodiversa. Né? Isso é em todo o país. Se vocês tiverem aqui uma pequena amostra só de mandioca, vou parabenizar o grupo que fez o trabalho. Só de mandioca, numa pequena região, levantaram quanto? 35, né? 37 variedades. Isso é por tudo. A empresa depois começa a mexer com milho. Embora no milho, professor Kageyama, está havendo uma erosão genética brutal nesse negócio do avanço do milho transgênico, né? Nos assentamentos onde eu moro, nós temos lá ainda umas 20 variedades de milhos crioulos nos assentamentos que a gente tem lá. Gente, para manter aquilo lá puro, vocês não imaginam que barbaridade que é. Teve um agricultor que a gente acompanhou ele, o técnico acompanhou ele desde que ele plantou, desde que ele cuidou, desde que ele colheu, não tinha nenhuma lavoura transgênica próxima. Quando a gente foi fazer o teste, tinha transgenia. A gente não sabe ainda onde que veio. Então, é brutal isso. É brutal a erosão genética que está se provocando. Mas mesmo assim o povo resiste. As pessoas resistem. Os movimentos contribuem nessa resistência. E gente como vocês que estão no ambiente científico,
no ambiente universitário dão uma contribuição muito grande. Podia ser muito maior se mais gente tivesse interessada nisso, né? Mas, por enquanto, ainda são sinais quase que heróicos, mas muito importantes. Agora, essa agricultura camponesa, que é muito diversa, é mega diversa, que não é só uma agricultura que pensa na economia, é uma agricultura que pensa na gente, nas pessoas. Por isso que ela valoriza as comunidades, a cultura, até os ritos de passagem. Por exemplo, uma morte numa comunidade camponesa, ela tem toda uma cultura, toda uma vida que se envolve ali, dos parentes, dos amigos, não é uma coisa fria, não é mais alguém que foi. Então se recorda do que a pessoa fez, do que a pessoa foi. Então tem toda uma cultura por trás disso, de muito valor humano, né? Mas essa agricultura é a que alimenta o Brasil. Ela que produz o leite, ela que produz a mandioca, ela que produz o feijão, ela que produz a verdura, ela que produz a fruta. A maior parte dos alimentos que estão na mesa de cada um de vocês, de cada um de nós, vem dali. Vem desse modelo de agricultura, que produz 40% da produção nacional, do PIB agrícola nacional, mas 70% que vai para a nossa mesa. Enquanto que o agronegócio produz 60% do PIB nacional, mas só 30% que vai para a nossa mesa. Porque o agronegócio produz uma commodity que vai para a exportação. Então tem uma diferença muito grande nisso. Agora, o agronegócio, por que a reforma agrária adquire um outro caráter nessa virada do milênio? A reforma agrária não é mais só assentar pessoas, quebrar o espinhaço do latifúndio, é um conceito político-econômico importante. Não é mais uma reforma agrária apenas economicista. Não é só por isso que ela é necessária. Ela é necessária por isso também. Não teremos justiça social e democracia verdadeira nesse país, enquanto um pequeno grupo de grandes proprietários dominarem 85% do território nacional. Não tem. Então, quebrar o espinhaço latifúndio é uma condição para criar uma sociedade verdadeiramente democrática, participativa e distributiva nesse país. E, inclusive, daí eu já vou entrar depois um pouquinho desse novo caráter da reforma agrária. Então, o que é essa agricultura do agronegócio? Ela produz commodities, basicamente grãos e algumas fibras. O eucalipto é uma delas, né? E nada contra o eucalipto, nada contra a cana e nada contra a soja, as três principais commodities que hoje tomam conta de grande parte do espaço agrário nacional, controlado pelo latifúndio. Por quê? Porque a planta, tu nunca pode demonizar a planta sempre é boa, é sempre uma, de acordo com o que você pensa na sua cabeça, sobre o mundo, sobre as coisas, ou ela é uma dádiva divina, ou é uma dádiva da natureza. Depende de que sistema você coloca ela. Né? Então, o agronegócio hoje no Brasil, que produz commodities, a principal é a soja, os grãos de modo geral, mas a soja, eles estão provocando no espaço agrário brasileiro algumas situações. Primeiro, fortalecendo o latifúndio. O latifúndio, ele passa a ter uma marca. Ele produz, eles dizem, inclusive, né, que ele produz alimentos a mais, dizem que produz reservas cambiais, que garante o desenvolvimento de famílias, etc. Porém, está reforçando o latifúndio como forma de distribuição e uso da terra. E superando aquilo que sempre era o problema do latifúndio, que a gente dizia que o latifúndio era improdutivo e, portanto, pela nossa Constituição poderia ser desapropriado. Agora, senão, nós somos produtivos. Embora eu tenha um questionamento muito profundo sobre isso, porque aquele artigo da Constituição que fala da produtividade, fala em produtividade, em condição social.
fala em respeito à exigência social. Então não é só econômica. E se a gente vai olhar no artigo completo da norma constitucional, fala também ambiental. Então, no latifúndio, para poder justificar, ele teria que ter produtividade econômica, social e respeito ao meio ambiente. Aí você pega o número de empregos que gera, você vê que é muito menor do que gera no espaço da agricultura camponesa. Mas o que mais hoje esse modelo de produção está trazendo como consequência grave na sociedade brasileira é a artificialização da natureza. A gente quase não discute isso. Quando você pega, vamos pegar um exemplo do cerrado. Você destrói o cerrado e põe soja. Você destrói todo um ambiente natural e você introduz uma planta exótica. Se fosse em algumas áreas, seria até administrável, mas não, homogeneiza toda uma região, homogeneiza às vezes todo um bioma. O caso, tu puxa do caso do cerrado de propósito, porque o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Vocês olham em cima do mapa do Brasil, olhando ele de cima assim, vocês vão ver que a maioria dos nossos rios nasce no cerrado. E se você destrói aquela capacidade de puxar essa água e levar para os lençóis freáticos e escorrer de maneira lenta para os grandes rios brasileiros, você poderá ter consequências extremamente funestas no futuro. E aí é o seguinte, é uma coisa que eu digo sempre, eu estou com 60 anos, bem vividos graças a Deus. Eu tenho mais o quê? Mais uns 10, mais uns 15. Não vou largar da minha cachaça, não vou largar da carne gorda, não vou largar da cervejinha, sabe? Não vou largar de ficar à noite conversando até a madrugada, não vou largar essas coisas, não vou largar de jantar de noite. Eu já disse para a médica, né? Deixa de bobagem, eu não vou fazer essas bobagens que está mandando. Então eu vou viver mais uns 10, tá certo? Agora vocês que estão com 20, gente, que mundo vai ser entregue para vocês? Vocês têm um contrário, você tem que 60 pela frente. Na minha geração, a gente tem sido muito irresponsável em relação a isso. Minha geração teve uma fraquíssima consciência ambiental, uma fraquíssima consciência ecológica, uma consciência muito economicista, muito consumista. Eu vinha comentando com o motorista que foi me buscar, Cláudio, né? Conversando. Inclusive, a mídia cria a ideia de que o consumismo traz felicidade. É uma ideia burra. Pelo contrário, consumismo leva à depressão. Tanta gente deprimida hoje, né? Eu digo, olha, eu disse aos meus colegas, o dia que eu precisar tomar um comprimido para dormir interno que eu tô mal. E quanta gente hoje não dorme se não tiver a base de comprimido. Gente, é porque está buscando a realização humana lá do lugar errado. Claro que tem causa de depressão, que também tem outras causas. Não vou aqui simplificar a coisa, né? Por exemplo, nós lá, o pessoal que trabalha com fumo, a maioria tem, o pessoal que tem depressão na área do fumo, é por causa de alguns venenos agrícolas que afetam o sistema nervoso central. Eu não estou simplificando. Só estou querendo dizer o seguinte: a realização do ser humano não está em consumir, porque isso é um poço sem fundo. Claro que tu tem que ter um sistema básico de consumo para você viver bem, com conforto, até que é o direito, né? Mas que isso não precisa, não necessita, e segurança nisso. Mas, voltando, essas áreas de imensas monoculturas promovem uma agricultura artificial e uma homogeneização genética. O professor Paulo, que eu consegui aprender umas palavras mais difíceis, né? Uma agricultura homogênea, tudo igual. Cana, soja. E qual é a consequência disso no meio ambiente? Para você manter um nível de produtividade razoável num ambiente totalmente artificial, é o quê? Proliferação daquilo que chamamos de praga, que na verdade não é praga,
é algum ser vivo, algum micro-organismo que tem alguma função benéfica, mas ele vira um prejuízo econômico para aquela grande monocultura. Ou uma erva que tem sua função na natureza, ou de descompactação, ou de qualquer outra função, às vezes até de uma função medicinal ou qualquer outra, ela vira uma concorrente com aquele cultivo, ela tem que ser eliminada, senão dá um prejuízo econômico, e assim vai. E como é que resolve isso nesse modelo? Um veneno. Um veneno. Aí, tu aplica no começo doses pequenas de veneno, ou mesmo de adubo químico, que é outra coisa artificial que você coloca sobre aquela natureza, né? 3 elementos normalmente, né? NPK. Tentação de falar das escolas que ajudaram a difundir isso pelo Brasil, mas não vou falar, né? Mas não foi só aqui. NPK. Mas quantos elementos químicos da natureza, da bioquímica, uma planta precisa? A professora não lembro o nome dela, que nossa grande agroecóloga tem 90 anos. Primavera disse que no mínimo 43, né? No mínimo, certamente muito mais. Alguém disse que é a tabela periódica inteira, né? E o que eu estou colocando? 3. Às vezes com um pouquinho de boro, um pouquinho de não sei mais o que, né? Um pouquinho de calcário. O calcário ainda é um liberador, né? Neutralizador do alumínio para liberar ainda mais outros micronutrientes ou macronutrientes que tem no solo. O que eu estou fazendo? Estou empobrecendo o solo. Eu faço uma comparação com os agricultores. Se eu chego na mesa e só tem feijão, arroz e carne, eu como o quê? Feijão, arroz e carne. Segundo dia, feijão, arroz e carne. Daqui a algum tempo eu estou o quê? Eu estou definhando, eu estou doente, eu estou enfraquecido. Eu preciso comer batata, mandioca, arroz, carne de galinha, ovo, tomar leite. O meu corpo é muito complexo, tem que se alimentar de forma complexa. O solo é a mesma coisa, então eu tenho plantas doentes, aí ataca fungo. Aí as plantas que querem regenerar o solo se impõem ali, eu tenho que usar herbicida. Resultado, entra num círculo vicioso sem solução, porque os fungos se tornam resistentes e botam o veneno mais forte e botam mais. As plantas ficam resistentes e botam o veneno mais forte e botam mais. Aí eu crio o transgênico, agora resolveu tudo, solução mágica, transgênico, solução mágica. Tecnologia de curta eficiência, curta duração. Já temos 3 plantas resistentes ao herbicida, já não resolve mais nada. O glifosato tem que ser um super glifosato. Já querem regulamentar de novo o 2,4-D, porque o glifosato não dá mais conta. Então, essa realidade é um círculo vicioso que contamina o alimento que vocês comem, que contamina as águas que vocês bebem, porque onde passam os rios, essas cargas de veneno vão para os rios. E isso, gente, não tem cloro que puxe. O pessoal que é da gestão ambiental aqui, ó, tem bastante gente que veio aqui que tem da gestão ambiental. Não tem cloro que tire, são elementos persistentes. Aí tudo para a nossa barriga. E nem tudo sai por onde devia sair, né? Muita coisa fica. Então os nossos organismos começam a ficar mais deficientes. Eles começam a ficar mais sujeitos a uma porção de... Aí na nossa vida também, né? E daí o que eu resolvo? Remédio químico. Contaminando mais. Criando mais problemas colaterais e por aí fora. Então, esse modelo de agricultura, eu acho ele não benéfico para nós. Ele reforça o latifúndio, ele reforça o poder de grandes empresas. Até os latifundiários hoje são bonecos de grandes empresas. Até eles são sócios menores nesse modelo. E a agricultura camponesa continua sendo os camponeses. E essa forma de agricultura, eles continuam sendo hoje a mega biblioteca viva de conhecimentos e sabedorias estratégicas para a humanidade.
trabalho que os meninos fizeram de lá, resgatar o conhecimento dos agricultores sobre a mandioca e lá devolver agora. Mas gostei muito disso, viu? Eu fui uma pessoa que foi muito entrevistada no tempo que eu me meti lá numas confusões de disputa pela terra, me quebraram a pau, daí fiquei famoso e todo mundo ia querer me entrevistar. Gente, não me lembro de 2 que vieram devolver o que tinham pesquisado comigo. Eu lembro de 2. Fizeram a tal de devolutiva que vocês vão fazer lá, espero que façam, né? Aí escrevem o que querem, às vezes um monte de bobagem, não se dispõe a colocar isso na crítica de quem foi pesquisado, ou de quem participou da pesquisa. E mais, eu coloquei aqui conhecimentos e sabedorias. O conhecimento hoje, infelizmente, tem um regramento extremamente fechado para ser validado, né? Inclusive tem que publicar numa revista, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Senão não fica doutor. Eu sei de gente que paga para publicar em revista. Que doutor é esse? E se não pagar, não publica também. Então aí vale o que eu falei antes, né? Nem sempre se pauta por ética. Desculpa que eu não sou muito... Sou bastante crítico desses procedimentos, embora eu sei que muitos de vocês, para conseguir um título e para serem profissionais, às vezes se obriguem a isso. Né? Não estou fazendo isso um problema. Eu só quero dizer o seguinte: a sabedoria popular não se regra pela mesma epistemologia de academia. Se regra por outros valores, por outras formas, por outras maneiras. E que valeria a pena pensar nisso, né? Eu sei que Foucault não é muito aceito em muitos lugares, mas eu tenho uma certa queda por aquelas reflexões que o Michel Foucault faz na arqueologia do saber, né? Porque ele faz a diferença entre saber e conhecimento, e que o saber se valida pelo próprio grupo humano onde ele surge, né? E o conhecimento às vezes exige um regramento às vezes tão estreito para ser reconhecido, que só uma determinada epistemologia extremamente hermética, ainda em grande parte escrava do pensamento moderno, que para você dizer que um conhecimento é válido, tem que passar por aqueles processos todos. Então, a agricultura camponesa é um estoque de conhecimento vivo, porque não é conhecimento escrito. Nós estamos perdendo muita coisa por causa disso. O camponês não teve acesso a escrever. Muitos deles têm dificuldade de escrever. Então, ele é oral. Ele passa de geração para geração. Há uma perda quando quebra uma geração, leva todo mundo para a cidade, por exemplo. Aquele conhecimento se perde, ele afunda, ele vai junto com a pessoa para o túmulo. Por isso que esse tipo de resgate é tão importante. Eu tenho um colega que mora comigo, Frei Zanata, ele fez um esforço de resgatar, não as plantas medicinais, porque está cheio, né? Mas quais as receitas que o pessoal usa. Que receita o pessoal usa? Ele vai perguntando, e perguntando, e perguntando. Agora transformou num livro. Ervas medicinais, da sabedoria camponesa. Transformou num livro. As pessoas pedem, querem muito, né? E um sabe, o outro sabe outra coisa. E depois só juntando. Aí ele mesmo começou a testar. Algumas coisas dá certo, outra dá menos certo, dá certo aqui, outra não dá certo lá. Então tem uma enorme sabedoria que está aí. Mas isso está sob pressão e está sob riscos. E por isso que o desafio novo nas áreas da reforma agrária e toda a agricultura camponesa hoje é a agroecologia. Uma agroecologia que não seja só paper de computador, mas que seja a vida concreta onde o povo mora e vive. Inclusive com soluções para muitas coisas que têm problema. Tu está no meio de uma área, de uma região contaminada. Como é que você combate uma lagarta do cartucho, por exemplo, sem usar veneno? Eu tinha que ter biofábricas aquela vespinha que combate lagarta do cartucho. Eu tinha que ter biofábricas dela por todo o Brasil, tudo que é campo, né? Nós não temos. Cada universidade federal e cada estação da Embrapa devia ter uma biofábrica dessas para disponibilizar
Nós tivemos, para nós salvar o milho crioulo nosso, sem usar veneno lá, onde nós sempre onde é que eu moro, tivemos que importar de Minas Gerais, mandado por correio. Então, essas soluções, inclusive, têm que ser criadas. O agronegócio tem toda a solução pronta. Atacou a lagarta, vai na agropecuária, o cara te dá o remédio, te dá o veneno. Então, esse é o desafio hoje. E por que a agroecologia é tão importante? Porque a agroecologia ela vai fazer com que eu resgate o conhecimento tradicional, popular, que já não responde mais a todos os problemas. Por quê? Porque eu tive uma grande invasão do agronegócio, da Revolução Verde, nos últimos 50 anos. Então tem que ter criatividade, tem que ter coisas novas que você crie, que você faça, e para isso, a agroecologia vai respondendo tudo. Por isso a reforma agrária passa a ter um novo caráter nos dias de hoje. Ela tem que ser assim: a primazia na produção diversificada de alimentos saudáveis. Ser uma agricultura o máximo possível ecológica. Não é possível de cara. Então, tem uma transição longa, porque você não está sozinho no mundo, não está sozinho no universo. O conceito de transição é muito importante. Eu tenho problemas com o conceito de o conceito de conversão que a agricultura orgânica tem. Acho que em alguns lugares é possível. Onde eu estou, não sinto que seja possível a conversão, ruptura de hoje para amanhã. Eu prefiro trabalhar com o conceito de transição. Mas ela também tem que ser uma reforma agrária de valorização cultural, uma reforma agrária que redistribua a população no espaço geográfico do país. Nós temos enormes vazios populacionais pelo país afora e temos São Paulo inviável. Não tem como manter uma cidade daquelas com aquela quantia de gente. São Paulo, a grande São Paulo. A água vai ser um problema cada vez maior. Até porque as bacias de captação foi tudo deflorestado. Vão continuar tomando o lodo do volume morto 1, volume morto 2, volume morto 3, depois o morto quem consome o volume, né? É inviável. Mas é inviável também pela quantia de carbono que as pessoas respiram. Gente, quando eu estou lá na roça, de vez em quando o meu óculos suja de poeira. Agora eu entro em São Paulo, 3 horas depois tenho que limpar o óculos. Fuligem pura. Então uma reforma agrária tem que redistribuir essa população e criar novas cidades. Não pode ser uma reforma agrária meramente agrarista. Ela tem que, onde junta uma quantidade enorme de gente, já tem que deixar o espaço para que tenha o mecânico, para que tenha o supermercado, para que tenha o posto de gasolina, para que tenha a farmácia, para que tenha outras profissões urbanas que se instalem lá. Uma visão pós-agrarista da reforma agrária. Né? Que eu ainda fui ingênuo de pensar numa reforma agrária muito agrarista. Agora estou vendo que a gente tem que evoluir. Também uma reforma agrária resgatadora da biodiversidade e muito mais da soberania genética nacional. Nós não somos mais uma nação soberana do ponto de vista genético. Pesquise que vocês vão ver que a maior parte das sementes que nós cultivamos hoje não são mais nossas. Não são mais nossas. Ainda bem que essas que eles não dão bola são nossas, né? Feijão ainda é nosso, mandioca ainda é nosso, mas soja não tem mais quase nada. Cana ainda tem, mas se tu pegar algumas outras coisas aí, a gente já não tem mais quase nada de conservação da nossa genética nacional. E também tem que ser uma reforma agrária garantidora da democracia, garantidora da justiça social, garantidora da participação cidadã. E uma outra coisa que tem muito a ver com vocês, e vou encerrar com isso, né? O campesinato e uma reforma agrária bem feita vai também gerar e produzir muitos serviços ecossistêmicos que são para toda a população. Água limpa, ar puro, alimento saudável, sequestro de carbono. Poderia enumerar um monte de outras coisas. Equilíbrio da biodiversidade.
Essa mosquitaiama que incomoda vocês aí e transmite um monte de doença, essa mosquitaiama que está aí só existe porque os inimigos naturais foram destruídos. Então tu tem excesso de população de mosquito, aí vem zika, vem zoca, não sei mais o que. E a gente não tem mais resistência nenhuma, porque para tudo a gente usa vacina. Tem gente com 20 anos se vacinando para gripe. Não façam isso. Não façam isso. Eu cometi a besteira de me vacinar para gripe há 3 anos atrás, tem uma irmã que trabalha com saúde. Frei, vacina vai ser bom para ti. Tu sofre muito com a gripe, eu sou um deficiente bronco-pulmonar, a minha deficiência física é o sistema respiratório. Finquei uma injeção no ombro aqui. Agora estou livre dessa gripe. Peguei um gripão de me arrebentar no meio. Fui lá cobrar da minha irmã. É uma variante aqui, eu só cobria 8 vírus. Esse vírus é um vírus mutante, mudou e é uma merda. Eu prefiro adquirir resistência natural do meu organismo. Talvez quando eu fizer 80 anos, claro que eu não vou fazer, talvez eu até aceite a injeção na bunda para proteger uma gripe, mas até lá eu não vou fazer. Tá certo? Então, os serviços ecossistêmicos, que não são só para os camponeses, são para toda a sociedade. Uma boa reforma agrária hoje, ela tem também isso como missão. E para contemplar vocês, inclusive o prefeito que estava aqui, pessoal, quem é que é da engenharia florestal aqui? Garotada, eu acho que a engenharia florestal vai ter um papel extraordinário no futuro da agricultura. Por que eu acho isso? Porque eu acho que a humanidade vai ter que transitar de agriculturas anuais para sistemas perenes de produção de alimento, combinados. As agroflorestas, sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastoris, eu acho que vão se impor quando a crise do clima pegar para valer, que ainda nós não estamos dando conta que vai pegar. Já está pegando, mas já demora para cair a ficha. Então, pensar em sistemas agrícolas que combinem produção animal, carne, qualidade, produção vegetal, produção de óleos, produção de frutas, produção de alimentos, e a combinação desses em sistemas agroflorestais que ao mesmo tempo produzem alimento, sequestram carbono e produzem qualidade de vida, vão se impor num futuro breve, que não vai ser o eucalipto vai ter o seu lugarzinho, sim, mas vai ter que ser aproveitar toda a nossa biodiversidade florestal do nosso país. Muito obrigado por enquanto.